como? Porque eu afirmo ter medo de você. Como de costume, eu não soube responder. Em parte, justamente por causa do medo que eu tenho de você. Em parte, porque na motivação desse medo intervêm tantos pormenores que eu mal poderia reuni-los em uma fala. E se por aqui eu tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo completo, porque o medo e suas consequências me inibem diante de você. Porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Querido pai, recentemente você me perguntou por que eu havia medo de você. Como de costume, eu não soube responder. Em parte, justamente por causa do medo que eu tenho de você. Em parte, porque na motivação desse medo eu tenho tantos pormenores, mal poderia reuni-los em uma fala. Se por aqui eu tento responder por escrito, será sem dúvida de um modo muito completo, porque o medo e suas consequências me inibem diante de você. Porque a magnitude do assunto ultrapassa de longe minha memória e meu entendimento. Para você, a questão sempre se apresentou em termos muito simples, pelo menos considerando o que falou na minha presença, indiscriminadamente na de muitos outros. Para você, as coisas pareciam ser mais ou menos assim. Especialmente por você. Graças a isso você viveu. Desfrutou de ter liberdade para estudar o que queria. Não precisou ter nenhuma preocupação com esse seu sustento. Especialmente por você. E graças a isso você viveu muito. Desfrutou de ter a liberdade para estudar o que queria. Não precisou ter nenhuma preocupação com esse seu sustento. Portanto, nenhuma preocupação. Em troca não exigir gratidão, mas uma coisa de volta, um sinal de simpatia. Depois disso, você sempre se escondeu de mim, no seu quarto, em seus livros. Amigos
Se você fizesse o que me sumo que pensa de mim, o resultado seria que, na verdade, você não me censura de nada abertamente, indecoroso ou mal, mas sim de estranheza, de frieza, de ingratidão, como se fosse culpa minha, como se por acaso eu tivesse podido, com uma virada do volante, mudar tudo para outra direção, ao passo que você não tem a menor culpa. A não ser, talvez, o fato de ter sido bom demais. Aqui, contudo, eu lhe peço encarecidamente que nem de longe considere uma culpa de sua parte. Eu só não considero justo essas questões, à medida que você não tem a menor culpa pelo nosso distanciamento. Mas eu também não tenho a menor culpa. Se pudesse preparar como se isso. Ah, meu Deus, então talvez seria possível, não uma nova vida, porque para tanto nós dois já estamos velhos demais, mas sem dúvida uma espécie de paz. Não a cessação, mas certamente um abrandamento das suas intermináveis recriminações. No que me diz respeito, eu nunca duvidei da sua bondade, nunca. Você não sabe fingir, é verdade, não sabe. Mas querer afirmar só por essa consideração que os outros pais fingem, ou é mera mania de ter razão, e aí não se discute mais, não se discute mais. Ou então a expressão velada de que as coisas entre nós não vão bem, e de que você tem a ver com isso. Mas sem culpa, sem culpa. Se realmente pensa assim, então estamos de acordo. Naturalmente, eu não posso dizer que me tornei o que sou só por uma influência sua. Seria exagerado demais. É bem provável que mesmo que eu tivesse sido totalmente livre dessa sua influência, eu não tivesse me tornado ser humano na medida do seu coração. Provavelmente eu seria um homem sem vigor, medroso, hesitante, inquieto. Eu não falo aqui de pensamentos elevados de qualquer natureza, mas de todos os pequenos empreendimentos da infância, a coragem, a determinação, a confiança, a alegria em torno disso, tudo aquilo não se sustentava até o fim quando você era contra, ou quando a sua oposição podia ser meramente presumida. Ela podia ser presumida em praticamente tudo que eu fazia. Bastasse que eu começasse a me relacionar com alguém, que aliás vai acontecer com frequência devido a esse meu modo de ser, para que você, sem qualquer consideração pelos meus sentimentos, sem qualquer respeito pelos meus julgamentos, interviesse logo com insulto, com calúnia, humilhação. Eu era uma criança medrosa. É claro que apesar disso também era teimoso, como são as crianças. Provavelmente também a minha mãe me mimou. Mas eu não posso crer que eu fosse um menino difícil de lidar. Nem com um gesto carinhoso, silencioso, levar pela mão, um gesto de bondade que parece tirar de mim. Pai, você é o bom. Você é bom, lembrando. Mas nem toda criança tem a resistência, o destemor de ficar procurando, de procurar, até encontrar a vontade. Você só pode tratar o filho como você mesmo foi criado, com energia, ruído e cólera. O que, aliás, me parecia muito adequado. Você queria criar um filho forte, um filho destemido. Quando
quando criança me recriminava em consonância com você porque eu não ia bastante à igreja, porque eu não jejuava e assim por diante. Eu acreditava desse modo está cometendo uma falta não só contra mim, mas também contra você. Quando aí não me batia a consciência de culpa, estava sempre pronta. Aonde quer que eu vivesse, eu me sentia recriminado, condenado, batido. Meu maior esforço era fugir para qualquer outro lugar, mas isso não era trabalho, pois se tratava de algo impossível. Com raras exceções, inacessível às minhas forças. O que me arrebata é capaz de deixar quase vezes. Para você tem consequências, vínculo, desgraça. Para você, inocência, pode ser a tampa do meu caixão. Eu prefiro 1000 vezes levar na surra do que ficar com esse sentimento de culpa. Vezes levar uma surra do que ficar com esse sentimento de culpa. Eu prefiro 1000 vezes levar uma surra do que ficar com esse sentimento de culpa. Eu prefiro 1000 vezes levar uma surra do que ficar com esse sentimento de culpa. Eu prefiro 1000 vezes levar uma surra do que ficar com esse sentimento de culpa. Eu prefiro 1000 vezes levar uma surra do que ficar com esse sentimento de culpa. Eu prefiro 1000 vezes levar uma surra do que ficar com esse sentimento de culpa. Eu prefiro 1000 vezes levar uma surra do que ficar com esse sentimento de culpa.
criança, vivendo como vivia, cheio de preocupação e trabalho pesado. Não era disso do que se tratava! Pelo contrário, tratava-se do fato de que você precisava causar essas decepções aqui. Graças a esse seu jeito de ser contraditório. Mais ainda, de que esse seu espírito de contradição se fortalecia incessantemente pela acumulação de material, de tal forma que, no fim, ele acabava se impondo como de costume, mesmo se a sua opinião fosse igual à minha. Finalmente, já que essas decepções não eram as decepções da vida comum, elas acertavam o certo. Porque isso dizia respeito à sua pessoa. Medida de todas as coisas. No entanto, toda a sua educação foi assim. Eu creio que você tem talento para educador. Há uma pessoa da sua índole que você tem percebido muito através da educação. Como quando era criança, em que eu me sentava junto a você, principalmente na hora das refeições, o que vinha à mesa precisava ser comido. Não era permitido falar mal da comida, mas você frequentemente a chamava de grude, de intragável. A besta da cozinheira tinha estragado. Como você tinha uma predileção especial por comer tudo muito rápido, muito quente, aos grandes bocados, o filho tinha de se apressar. Reinava à mesa um silêncio sombrio, interrompido somente por admoestações. Depois fale. Mais depressa. Mais depressa. Mais depressa. Mais depressa, mais depressa, mais depressa, mais depressa, mais depressa. Veja. Eu já terminei de comer. Faz muito tempo. Não era permitido falar mal da comida. Não era permitido que migalhas de comida caíssem embaixo da mesa, mas no final a maioria delas ficava embaixo de você. Não era permitido se ocupar de qualquer outra coisa, mas você frequentemente engolia e cortava as uvas, apontava os lábios, limpava os ouvidos com o palito dos dentes. Por favor, pai, por favor, me entenda bem. Esses pormenores teriam sido em si mesmos totalmente insignificantes. Eles só me oprimiam porque você, o homem tão intensamente decisivo, não atendia mesmo aos mandamentos que me impunha. Com isso, o mundo se dividia para mim em 3 partes. O primeiro, onde eu, escravo, via sobre leis e ordens que tinham sido inventadas só para mim, e sobre as quais eu nunca sabia porquê eu não podia corresponder plenamente. Depois, no segundo mundo, infinitamente distante do céu, no qual você só sabia governar, dar ordem, gritar-se com o seu nome.
pessoas, elas viviam felizes. Elas viviam felizes. Felizes. E livres de ordens. Livres. Elas viviam livres de qualquer impedimento. É claro que na realidade você nunca me bateu de verdade. Mas os gritos, o enrubescimento do seu rosto, o gesto de tirar o cinto e deixá-lo pronto à cadeira, tudo isso era quase sempre pior. É como quando alguém deve ser enforcado. Se ele é enforcado, então morre e acaba tudo. Mas ele vive para presenciar todos os preparativos do julgamento e só fica sabendo do indulto quando o laço pende diante do seu rosto. Então pode crer de sofrer a vida toda com isso. Além do mais, das muitas vezes em que, na sua opinião declarada, eu teria merecido uma surra, mas escapara por um triz por causa dessa sua clemência, se acumulava de novo um grande sentimento de culpa. Todos os lados eu desembocava no sono. É claro que na realidade as coisas não se encaixam tão bem quanto as provas contidas aqui, nessa minha carta. Porque a vida é mais do que um jogo de paciência. Mas com a correção que resulta dessa réplica, que eu não posso, eu nem quero me estender aos detalhes, acumulou-se, ao meu ver, alguma coisa tão próxima da realidade que pode nos tranquilizar um pouco e tornar a vida e a morte mais leves. Brancos.
espero que vocês tenham gostado do espetáculo. Sou Luiz Carlos Cardoso e agradeço muito a Neuza de Souza, que fez a operação do som, a Ola, que fez também a operação da luz e a iluminação. E agradeço a vocês por terem vindo. Muito obrigado. Boa noite. Ah,